Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Queridos, nós seguimos com mais um capítulo da nossa série de reflexões esse ano. Hoje falando sobre a adoção que temos em Cristo. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Romanos, capítulo 8, verso 12 em diante. Romanos 8:12 nós lemos assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler juntos o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Um dos paradoxos da nossa cultura, ou um dos dilemas que nós vivemos como sociedade contemporânea, é a forma como nós somos pressionados pela cultura a abraçar valores que são mutuamente excludentes, valores que se anulam mutuamente. Charles Taylor é um filósofo canadense, muito respeitado, professor emérito da McGill University, em Montreal. Ele escreveu um livro no qual ele analisa o que ele chama de sociedade da autenticidade. Então, basicamente, nós vivemos numa sociedade que preza a autenticidade e que eleva a autenticidade como um valor, um super valor a ser vivido. E como é que a gente percebe essa ideia? Essa ideia, ela basicamente nos diz que nós temos que ser fiéis a nós mesmos, nós temos que encontrar o nosso verdadeiro eu, e basicamente a mensagem que nós recebemos todos os dias é: seja você mesmo, seja você mesmo. Ser nós mesmos significa encontrar o nosso verdadeiro eu, significa não viver conforme a avaliação dos outros, mas significa ser autêntico, e significa mostrar para as pessoas esse verdadeiro eu. Seja você mesmo, be yourself. Ok. No entanto, na mesma sociedade que nos ensina ou que nos empurra para uma ética de autenticidade, nós somos empurrados para uma máxima produtividade. O filósofo sul-coreano Byung Han, que é radicado na Alemanha, professor em Berlim, ele lançou um livro sobre o qual frequentemente eu faço um comentário ou outro aqui, que é a sociedade do cansaço. Ele diz assim: nós vivemos num tempo no qual nós temos que produzir o tempo todo, temos que ser proativos, nós temos que ser bem-sucedidos, porque é por meio do trabalho e dessa performance que nós alcançamos a autorrealização. Então nós somos pressionados a uma máxima produtividade. Muitas vezes eu encontro pessoas no meu gabinete que dizem assim: pastor, olha, eu passei por um desemprego recentemente, mas eu vou te dizer uma coisa, ficar sem dinheiro era ruim, mas ficar sem produzir era pior, porque eu via as pessoas saindo de casa na segunda-feira, e eu ficava em casa, e aquele sentimento de improdutividade gerava uma culpa que eu não sabia gerenciar aquilo dentro de mim. Pior do que não ter dinheiro era não produzir no final do dia. Note como esses dois valores, eles se excluem mutuamente, porque o valor da autenticidade diz assim: você tem valor pelo que você é. Mas a produtividade diz: você tem valor pelo que você produz.
E então nós ficamos prensados numa esquina onde de um lado nós recebemos uma mensagem que é: você vale pelo que você é, seja autêntico, be yourself. Mas, por outro lado, nós recebemos uma mensagem que é: você é o que você produz. Então seja proativo, seja bem sucedido, faça o seu melhor, acorde todo dia. E basicamente isso nos aponta numa direção que não é muito promissora, sabe por quê? Porque basicamente há 30 ou 40 anos houve uma mudança muito brusca, drástica na cultura ocidental, onde a cultura ocidental ela foi se afastando cada vez mais da crença judaico-cristã, ela foi se tornando cada vez mais secular, cada vez menos aliada ao cristianismo, e basicamente essa sociedade diz assim: a sua identidade não está na sua espiritualidade, não está na sua religião, não está em Deus. Mas quando nós perguntamos para essa sociedade: ótimo, então aonde está a nossa identidade? Eles também não sabem dizer, porque dizendo para nós, a sua identidade é o que você pensa, é o que você sente, esse lance de autenticidade. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: você é igual ao seu eu de 20 anos atrás? Você pensa as mesmas coisas? Você sente as mesmas coisas? Você tem os mesmos valores? É lógico que não. Nós viemos mudando, altercando nossas posições ao longo das décadas. Nós não somos os mesmos de 20 ou 30 anos atrás. Mas ao mesmo tempo, se eu perguntar para você assim: você é o que você produz, você produz da mesma maneira como produzia há 30 anos atrás? Eu comecei no ministério aos 20 anos de idade. Eu já passei pelos 30, eu já estou com 40, prestes a fazer 41. E se eu tentar fazer o que eu fazia aos 20, tudo que eu vou fazer por mim mesmo é me jogar numa maca lá no Vivale daqui a alguns instantes. Eu não tenho mais pique para fazer isso. Quando a comunidade externa diz: você é o que você produz, isso nos impõe um problema, que é: um dia haverá a aposentadoria, inexoravelmente para todos nós. Nós estamos numa curva de ascensão, mas em certo momento nós começamos a declinar essa curva de vitalidade, de vigor físico. É assim, é o natural. A grande questão é: a nossa sociedade diz, basicamente, sua identidade é você mesmo que cria, mas o que ela é, nós não sabemos dizer. E não me admira que muitas pessoas, elas vivam uma crise tremenda de valor próprio. Elas vivam numa espécie de limbo, sempre buscando descobrir quem são e qual é o seu lugar no mundo. A fé cristã tem uma resposta muito eloquente, mas ao mesmo tempo muito pungente, muito profunda. A fé cristã diz assim: você não pode descobrir quem você é olhando no espelho. Isso é absolutamente impossível. Nós não descobrimos quem nós somos olhando para nós mesmos numa espécie de introspecção, mas nós descobrimos quem somos quando nós olhamos para fora em fé, pela graça, entendendo quem somos nos limites do nosso relacionamento com o Deus que nos adota em Jesus Cristo. A cidade de Roma, ela era uma cidade absolutamente estratégica para posicionar o evangelho no tempo de Paulo. Lembre-se que alguns historiadores dizem que dentro de Roma, dentro dos seus muros e fora de Roma, viviam cerca de 10 milhões de pessoas no mundo antigo. Esse é um número absolutamente bizarro, tá? Se você for pensar em água, se você for pensar em comida, 10 milhões alocadas nesse que era o coração pulsante do império. Lembre-se que nesse momento nós ainda não temos uma capital lá no Oriente muito estruturada, que seria Constantinopla, e agora nós temos basicamente uma igreja em Roma, uma igreja para a qual Paulo escreve, mas não foi Paulo que plantou essa igreja. Nós não sabemos exatamente como essa igreja foi plantada. Nós sabemos que por volta do ano 57 depois de Cristo, estando em Corinto, Paulo escreve uma epístola para essa igreja. Ele faz isso tendo ideia de que essa igreja ocupava uma posição estratégica e de que ele, como apóstolo, desejava fortalecer a fé desses irmãos. Ele esculpe então o que se tornaria um dos tratados teológicos mais amados e queridos de todos os tempos. Lembre-se que Martim Lutero passou por uma experiência de conversão ardente, fervorosa, lendo a epístola de Paulo aos Romanos, e que ela moveu também o coração de João Calvino, de outros reformadores, John Wesley e muitos outros homens grandes do passado. A grande questão é que dentro da epístola de Paulo aos Romanos, nós temos uma espécie de um tratado teológico abrangente. Não é um livro fácil de se ler. Se você já tentou mergulhar em Romanos, você já deve ter entendido ou pensado assim: rapaz, difícil isso daqui. Sim,
não difícil no sentido da complexidade das ideias, mas da profundidade que Paulo coloca em cada um dos temas que ele explora. Porque ele começa falando sobre a depravação total e o pecado nos primeiros capítulos. Ele avança mostrando a relação agora da antiga aliança com essa nova aliança, trazendo a figura de Abraão, e ele avança para alguma ideia das mais preciosas de Paulo para nós cristãos, que é a justificação pela fé. A ideia é que nós somos justificados em Cristo. E aí então, a partir do capítulo 8, Paulo começa a explorar, ainda não com tanta praticidade como ele fará a partir do capítulo 12, mas ele começa a explorar o impacto e as implicações do fato de termos sido salvos em Jesus. E então no capítulo 8 ele fala, no início do capítulo, que o grande desafio agora é que nós, que fomos salvos em Cristo, possamos viver no Espírito. E Paulo começa a mostrar para nós a diferença entre uma vida interior de alguém que vive no Espírito, caminha no Espírito, e a vida de alguém, a vida interior de alguém que ainda não vive no Espírito. Ele diz assim: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se eles pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ele esculpe uma máxima no versículo 14, que é: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E então, para nos ajudar a entender a diferença entre uma coisa e outra, ele esculpe uma comparação entre duas personagens, duas pessoas muito conhecidas no tempo de Paulo. A primeira é o escravo, a segunda é o filho adotivo. Paulo está mirando uma comparação de duas figuras que estavam sempre presentes nas famílias, especialmente as famílias de classe média para cima, que tinham a condição de ter bastante escravos. E então Paulo está comparando essas duas figuras. Note aqui, no instante em que nós falamos sobre escravidão, você e eu vamos puxar pela memória, instantaneamente, o fenômeno da escravidão como nós o conhecemos aqui no Brasil. A forma horrenda e absurda como nossos irmãos africanos foram colocados num navio e trazidos para cá, e sujeitos a maus tratos infinitos diante dos seus senhores. Então, por hora, você vai precisar deixar um pouco essa imagem de lado. Por quê? Porque no mundo antigo a escravidão era um fenômeno muitíssimo complexo e amplamente aceito. Os escravos eram pessoas que haviam se vendido para pagar dívidas, era um método de resolver uma situação pós-falência. Era uma maneira também de indivíduos se colocarem em uma posição de sair da mendicância para que eles pudessem servir uma família. Existiam inúmeras razões pelas quais um indivíduo poderia cair em estado de escravidão. E muitos escravos, eles eram muito queridos e muito bem tratados pelos seus senhores. Haja vista que existia um mecanismo social, onde um escravo, mesmo depois de ter cumprido determinado tempo de serviço, ele poderia ir diante da porta da cidade e votar um compromisso perene, definitivo de servidão ao seu senhor. Ou seja, ele se tornava da família. Existiam escravos, e aí existe um censo, um dado dos historiadores que diz assim: 1/3 de cada profissional do mundo antigo era escravo. Existiam escravos professores, administradores, mordomos, médicos. Existiam escravos que por sua vez tinham escravos. Então esse era um fenômeno muito comum. É lógico que existiam eventos de violência, de maus tratos, de abuso, mas existem muitas histórias bonitas e significativas de amizade e cumplicidade entre senhores e escravos. Então Paulo está dizendo assim: olha, existe o escravo. E ele diz assim: Deus não enviou a vocês um espírito de escravidão para viverem de novo com medo. E por que é que um escravo teria medo? Porque o escravo, ele era promovido, ele era quisto, ele era honrado à medida em que ele exibia uma determinada performance. À medida em que ele contribuía para as coisas da casa, à medida em que ele produzia, ele tinha valor. Agora pense bem no mundo interior de alguém que teme, por exemplo, um acidente de trabalho que possa lhe deixar aleijado, ou uma doença crônica que possa impactar sua saúde. Porque no momento em que o escravo não tinha mais saúde, ou não tinha mobilidade, ele deixava de ser útil ao seu senhor. E deixando de ser útil, ele deixava de ser prezado pelo seu senhor. Ou seja,
O sentimento de alguém que tem que comprovar a sua performance todos os dias é basicamente um mundo de angústia, de ansiedade, de insegurança, de incerteza e, portanto, de medo. Porque hoje o meu Senhor me ama, porque eu fiz uma coisa boa para Ele, eu fui lá e capinei toda a roça dele. Mas será que Ele vai me amar amanhã? Será que eu vou ser importante para Ele depois de amanhã e no ano que vem? Então, basicamente, Paulo diz que o mundo interior desse homem era um mundo interior de medo. E lembre-se, Paulo não está escrevendo para não crentes, Paulo está escrevendo para crentes. Ele está dizendo assim: alguns de vocês conhecem a Deus, alguns de vocês que estão na igreja, vocês têm uma relação com Deus idêntica à relação que um escravo tem com o seu Senhor. A relação que vocês vivem com Deus é uma relação funcional, uma relação de performance, uma relação que, portanto, também é de ansiedade, de angústia e de medo, aonde você sente que foi aprovado por hoje porque se comportou bem, foi uma boa pessoa, mas já dorme pensando se conseguirá ser uma boa pessoa de novo amanhã, e, portanto, você tem medo, portanto, você tem ansiedade. Tim Keller, comentando exatamente Romanos 8, num livro fabuloso que é Romanos para Você, um livro em 2 volumes, ele diz o seguinte: é muito fácil para nós cristãos contemporâneos transferirmos essa cultura de performance para a nossa relação com Deus. Porque basicamente na família você é amado quando você é um bom filho, na escola você é aprovado quando você tira notas boas, e no trabalho você é promovido quando você faz coisas boas. Então é muito fácil nós pegarmos essa ideia de performance, essa ideia de que eu sou o que eu faço, e é muito fácil a gente transpor isso para dentro da nossa espiritualidade e imaginar que agora nós podemos impressionar a Deus com as coisas que nós fazemos. É muito fácil a gente migrar essa lógica para dentro da nossa espiritualidade, e é lógico que isso tem um impacto, porque nós passamos a ter essa neura de provar o nosso valor para Deus, provar a nós mesmos, e isso gera uma capacidade absolutamente profunda de erodir e de corromper a nossa espiritualidade com ansiedade, com medo e com um senso de inadequação. Eu fico pensando que muitos cristãos, eles vivem um cristianismo que é um tanto quanto esquisito para mim, porque é um cristianismo pesado como um piano preto de cauda nas costas. Se vocês já tiveram contato com determinadas tradições cristãs em que tudo é pesado, tudo é do diabo, tudo é errado, nada presta, e se você der um sorriso, você está em pecado, e se você se alegra, você está em pecado. Isso me choca. Eu fui criado numa tradição assim. Me choca porque um dos aspectos do fruto do Espírito é o que, irmãos? A alegria. Mas o Jesus de alguns crentes é um Jesus carrancudo, é um Jesus que acorda de mau humor chutando o cachorro, é um Jesus que está sempre procurando uma coisa com um bastão de beisebol na mão, é um Jesus com a cara de mal, com a cara de bravo o tempo todo. Eu gosto de pensar que Jesus, ele tem uma personalidade grave, ele não é frívolo, mas Jesus certamente tem alegria para tratar com as coisas boas da vida. Você consegue se imaginar à roda de uma mesa com Jesus contando coisas, sorrindo, abraçando pessoas e se sentindo feliz por estar ali no meio da sua comunidade? A grande questão é que essa espiritualidade, essa mentalidade de escravo gera uma espiritualidade pesada, neurótica e cinzenta. E é óbvio que isso tem impactos de longo prazo para a nossa caminhada, porque quando nós temos uma relação de patrão, escravo com Deus, nós sabemos que somos salvos, mas vivemos ansiosos. Nós sabemos que somos salvos, mas estamos muito mais focados na performance e na obediência do que no relacionamento e no compartilhar o coração com Deus. Nós somos salvos, mas continuamos com medo. Nós somos salvos, mas continuamos fazendo coisas para que sejamos então amados por Deus, ou para quitar esse parcelamento das Casas Bahia do amor de Deus. De alguma maneira, nós estamos buscando provar a nós mesmos de novo para Deus. E é lógico
que quando isso se alonga no tempo, nós passamos a ter uma espécie de um mundo interior. É importante que você entenda um pouco da psicologia da mente desse escravo, de como ele se sente, de como ele vive, de como ele pensa. Ele tem medo de não performar, ele tem ansiedade em relação à sua própria aprovação, ele tem medo de fracassar, de não conseguir, de não dar certo. Ele se sente profundamente sozinho, porque ele tem que fazer tudo por si mesmo, para provar a si mesmo. E ao mesmo tempo ele sente um profundo cansaço, porque ele não pode se permitir descansar de forma alguma. Olhe que ideia profunda Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que esses homens não são salvos? Não. Mas ele está lembrando essas pessoas que estão na igreja de que Deus não enviou sobre elas um espírito de escravidão. E é lógico que Paulo, sendo um conhecedor da alma humana e sendo um pastor, um discipulador, ele conseguia ver esse espírito residual de escravidão na vida das pessoas a quem ele discipulava. Alguns comentaristas vão dizer assim: Paulo estava ecoando um ensino do Pentateuco, quando o povo foi tirado do Egito. Mas depois, ao longo do deserto, nós descobrimos que o Egito não havia saído do coração do povo. Eles haviam sido arrancados da condição de escravidão. Mas quando eles viram os gigantes e as muralhas e tudo o que Deus lhes havia prometido, eles falaram assim: nós não vamos conseguir entrar, porque nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos. Eles já eram livres, mas na mente e no coração continuavam o quê? Escravos. Escravos. Transpondo para a nossa realidade, muitos cristãos passaram pela regeneração, passaram pelo novo nascimento, mas eles têm ansiedades múltiplas em relação ao seu relacionamento com Deus. Eles ainda não sabem que são tão amados assim, e então eles também têm uma mentalidade de escravo. Paulo diz que Deus não enviou um espírito de escravidão. Mas eu levei muitos anos e já havia pregado esse texto inúmeras vezes, até um dia me tropeçar com um fato do texto, que está exatamente na ponta do nosso nariz, e é um tanto quanto óbvio, mas Paulo não compara o escravo com um filho sanguíneo nesse texto. Paulo não compara o escravo com um filho sanguíneo, ele compara o escravo com um filho adotivo. E qual é a questão? A questão é que nem o escravo e nem o filho adotivo foram gerados fisicamente pelo pai da família, pelo pater familias. Eles não são filhos de sangue desse homem. Mas é engraçado que o escravo e o filho adotivo, eles estão na mesma casa, eles convivem com as mesmas pessoas e muitas vezes eles comiam a mesma comida. Mas existe uma coisa totalmente diferente na relação do pai com o filho adotivo. Sabe por quê? Porque no mundo antigo, quando uma criança ela é adotada por aquele pai, ela recebe determinados elementos que conferem-lhe dignidade, como muitas vezes um anel, ou uma vestimenta, ou certamente o nome da família, mas ele passa a ter todos os direitos dos filhos sanguíneos, e agora, para todos os efeitos, ele não veio para ficar uma temporada, ele não está de passagem, a presença dele é absolutamente permanente. Ele veio para ficar. Ele foi aceito, ele foi adotado, ele tem um nome, ele está incluso na herança, ele será defendido, exortado, corrigido, ensinado por aquele pai, como qualquer um dos filhos. Agora ele é da família. E isso esculpe um mundo interior absolutamente diferente. Sabe por quê? Porque esse filho, ele não tem medo. Ele não tem ansiedade, ele não tem angústia. Ele sabe que independente da sua performance, na semana que vem, ele vai se assentar no mesmo lugar da mesa, porque agora ele é filho. Ele sabe que independente dele fazer coisas boas ou ruins, ele pode ser corrigido, exortado, tudo bem, mas o status que lhe foi dado não pode mais ser perdido.
E isso faz com que nós possamos imaginar como eram diferentes o mundo anterior do escravo e do filho, embora eles habitassem a mesma casa, embora eles estivessem em contato com a mesma família. Olhando de fora você não saberia dizer a diferença, mas se você pudesse ver o coração de um e outro, você saberia que eles estão experimentando a mesma realidade, mas de maneira bastante diferente. Paulo, não satisfeito em dizer que nós fomos adotados por Deus no Espírito, ele dá um passo a mais, ele diz assim: porque o Espírito Santo testifica, testemunha, afirma ao nosso espírito que nós somos o quê? Que nós somos filhos de Deus, e é por meio desse Espírito que nós clamamos o quê? Abba, Pai. Vamos juntar algumas peças aqui. Quando você revira papiros e papiros e papiros e papiros de orações antigas feitas nas sinagogas, você vai descobrir que não houve jamais o registro de qualquer rabino ou escriba que tenha ousado chamar a Deus de Abba, Pai. Isso não pertencia à cultura judaica do tempo de Jesus. Joaquim Jeremias destaca que, e em toda a literatura antiga, nunca houve alguém que se atrevesse a falar com Deus assim. A única pessoa que nós temos registro de que tratou a Deus dessa maneira, chamando-o com tamanha intimidade, era quem? Jesus. E ele o fez mais de uma vez. Basicamente o que Paulo está nos dizendo, de uma forma muito ousada, é que o Espírito Santo, ele está falando dentro de nós. Ele está dizendo para mim: você é um filho de Deus. É isso que você é. Você não é o que você faz, você não é o que você tem, você não é o que você veste, você não é onde você mora, você não é o que você come, você não é o título que você tem na empresa, nem o título acadêmico da universidade, você não é nada disso. Você é um filho de Deus, é isso que você é uma filha de Deus. E eu quero dizer mais: porque você é filho e filha, você pode ter um relacionamento de intimidade com o Pai, tal qual o relacionamento que Jesus tem. E isso é uma ideia absurdamente louca. Louca. Jesus não conheceu Deus ontem, em qualquer esquina. Eles são coeternamente Pai e Filho por todo sempre. Mas Paulo está dizendo que agora o Espírito Santo, ele me leva a clamar com tamanha intimidade, com a mesma intimidade de Jesus. Quando eu chego diante de Deus, o Espírito Santo me diz: você é filho de Deus, então fale com seu pai agora, Abba, Pai, fale com ele, fale com ele. Lembre-se que o Espírito Santo nos ensina a chamar a Deus de Pai, e quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele diz: então orem assim. Como? Digamos a uma só voz: Pai nosso que está nos céus. O Filho e o Espírito nos colocam na presença desse Pai que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus morre na cruz levando todos os nossos pecados e ao mesmo tempo imputando sobre nós da sua justiça. E agora que Jesus é elevado à destra de Deus, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e o Espírito testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus, que nós fomos adotados por Deus, e que essa adoção não será tirada de nós. Nós estamos seguros, nós estamos na presença do nosso Pai. Existe uma ilustração que é contada por Martin Lloyd Jones em um de seus épicos sermões sobre a paternidade de Deus. Ele cita o teólogo puritano do século 17, James Goodwin, e ele diz o seguinte: imagine que pai e filho estão caminhando lado a lado, numa jornada rumo a um destino certo. Em determinado ponto, o pai para aquela caminhada, toma o seu filho, que é um menino de pouco mais aí de 10 anos, o eleva nos braços, olha nos seus olhos, diz: você é meu filho, eu te amo, lhe dá um beijo no rosto e o coloca de volta no sol. A pergunta que Goodwin faz é o seguinte: no instante em que o pai eleva esse filho, ele é
mais filho em termos legais, civis e jurídicos do que ele era há 10 minutos atrás? Absolutamente não. No aspecto legal da coisa, ele é tão filho antes ou depois daquele ato de amor. Mas existencialmente esse filho agora tem muito mais apreensão, muito mais compreensão, muito mais percepção do amor do seu pai por ele. E ele agora tem muito mais confiança, mais descanso e se sente amparado no amor desse pai. Eu ouso dizer que muitos crentes, eles têm toda a teologia certa na cabeça. Eles entendem a justificação e eles sabem do que Jesus fez por eles, mas isso ainda não desceu para o coração, a ponto deles terem uma experiência profunda com a paternidade de Deus. Eles sabem intelectualmente que são filhos, mas ainda não tiveram a experiência de sentir um abraço do Pai que possa mover seus corações e possa colocá-los num lugar de proteção, de graça, de aceitação. Eu costumo dizer que nós presbiterianos, cristãos históricos, cabeçudos, cheios de teologia maciça na cabeça, nós temos que orar de joelhos e boca no pó até que isso desça para o coração, porque eu te garanto, é absolutamente radical a diferença entre saber que sou amado por Deus e sentir-me sendo amado na presença de Deus como meu Pai. É diferente, é totalmente diferente. J.I. Packer, num livro muito famoso dele, O Conhecimento de Deus, ele afirma que a adoção é o maior privilégio do Evangelho, porque Deus não apenas tomou pecadores que eram inimigos e os fez agora pecadores salvos, Ele os transformou em filhos e filhas. Em filhos e filhas. Mas, J.I. Packer também comenta, no entanto, muitos cristãos vivem com uma mentalidade de escravo. Com uma mentalidade de escravo. O texto de Romanos é um texto muito legal e ele mora comigo há muito tempo. Eu o leio e ele me lê. Como filho adotivo, eu sei o que significa tentar conquistar o amor de uma figura paterna e não conseguir. Eu sei. Eu sei o que é desejar, ansiar e me esforçar e me machucar no processo de tentar conquistar esse amor, ser aprovado ao final e fracassar. Eu sei. Mas Paulo não está dizendo que nós devemos ser bons garotos e boas moças porque talvez Deus nos adote. Ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo que em Cristo, pela graça, mediante a fé, Deus nos adotou em Cristo. E isso dá ignição num processo meticuloso de transformação da arquitetura do coração no nível mais profundo que pode existir. Nós não fomos adotados para que sejamos bons filhos, nós fomos, porque somos bons filhos, nós fomos adotados para que sejamos bons filhos. Bom, eu quero falar sobre 5 coisas que nós podemos fazer para que nós possamos experimentar e viver essa paternidade com Deus no final da nossa reflexão. A primeira é ressignificar. Por quê? Eu imagino que esse sermão esteja sendo bastante difícil para algumas pessoas aqui da nossa congregação, assim como seria para mim também, assim como o é para mim. Porque quando eu falo a palavra pai, talvez você traga muitas associações da sua experiência com o seu pai humano, com o seu pai que te criou, que te gerou. E é possível que você tenha tido um bom pai, se for isso eu glorifico a Deus pela sua vida, mas é possível que você tenha tido um pai difícil, um pai punitivo, um pai ausente, um pai alcoólatra, um pai violento, um pai que não era digno de confiança, um pai que não tinha palavra, um pai que talvez tenha marcado o seu coração de muitas formas negativas e tenha impetrado uma profunda ferida no coração seu e de toda a sua família.
E eu sei que é muito difícil quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e agora nós temos que olhar para Ele como um filho olha para um pai, porque nós não conseguimos evitar essa transposição, essa projeção de determinados afetos que nós temos. Para algumas pessoas, vai levar anos para que elas consigam simplesmente chamar a Deus de pai, só isso. Eu me lembro que eu pastorei uma pessoa e que ela disse para mim com toda a franqueza no gabinete pastoral: pastor, eu sou crente há 30 anos e eu não consigo chamar a Deus de pai. Eu prefiro chamar Ele de Senhor, de Deus, de Mestre, mas quando eu tento usar a palavra pai no contexto do nosso relacionamento, alguma coisa dentro de mim se fecha instantaneamente e eu passo a ver Deus de um jeito que eu não gosto. E nós tivemos que trabalhar um bocado de tempo, porque obviamente essa pessoa trazia uma bagagem. Agora, nós vamos precisar dissociar essas coisas. O que você e eu precisamos saber é que a Bíblia revela quem Deus é como nosso Pai. E a Escritura diz uma coisa, ela diz que o Pai que nós sempre quisemos ter, o Pai sempre que nós imaginamos como Ele deveria ser, nos seus atributos perfeitos, no seu amor e na sua paciência, esse Pai que nós precisamos, nós o temos por causa de Jesus, e isso é maravilhoso. Deus se relaciona comigo não a partir dos meus pecados, mas a partir das virtudes de Cristo que foram colocadas sobre mim. Então olhe para o relacionamento de amor entre o pai e o filho, e você saberá como Deus está tratando você exatamente agora. Mas essa ressignificação, ela não vem sem, número 2, uma profunda vida de oração. Uma profunda vida de oração, porque no lugar de oração nós descobrimos não apenas quem Deus é, mas nós descobrimos quem nós somos em Deus. À medida em que nós nos aventuramos no lugar de oração e que nós abrimos o nosso coração para Deus, o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus e nos ensina a orar dizendo: Abba, Pai. Quem não exercita na oração não vai nunca ter percepção profunda da paternidade de Deus. Vai ser sempre uma ideia elegante na cabeça, nada além disso. É muito bonito falar de Deus como nosso Pai, mas é difícil viver essa experiência, porque ela exige de nós um tempo qualitativo de relacionamento com Deus, porque nenhum relacionamento pode prescindir do tempo. Se você dá o resto do seu tempo para Deus, isso já diz para Ele que lugar Ele tem na sua vida. Nenhum relacionamento pode prescindir do tempo. Quando eu quero dizer que alguém é amado, eu vou entregar tempo para essa pessoa. E não existe vida de oração profunda sem tempo aos pés do Senhor. Quando nós ressignificamos e quando nós oramos, existem então mais 3 coisas práticas que nós devemos fazer. E a terceira coisa que eu quero falar nesse encerramento é confiar. E eu quero falar especificamente com você hoje, que me ouve, que está aqui, ou que está na live. Eu quero falar com você que está no meio do caminho. Porque é possível que Deus tenha te tirado daqui, e Ele queira chegar com você aqui, mas você está no meio do caminho e você não vê o caminho todo. E o seu coração diz: Deus se esqueceu de mim aqui. Deus se esqueceu de mim. Ele não está cuidando de mim. Ele deve estar ocupado com outras coisas. É difícil quando nós estamos no meio do caminho, né? Porque nós já saímos de algum lugar, mas ainda não chegamos a nenhum lugar. Mas pense comigo como seria interessante a sua história. Deus está cuidando de homens e mulheres há milhares de anos. Há milhares de anos. Esse é o métier dele, esse é o business dele, cuidar de homens e mulheres. E depois de milhares de anos sem fracassar com ninguém, ele vai fracassar justamente com você. Seria bizarro se isso acontecesse. Eu duvido com cada fibra do meu ser que essa seja a verdade. O que eu entendo é que você está no meio do caminho, e que no meio do caminho as coisas ainda não chegaram lá, mas tenha calma e confie. Confie no Pai. Você não precisa conhecer o caminho todo,
você precisa conhecer quem caminha com você. Você não precisa saber qual é o ponto de chegada. Você precisa conhecer o coração daquele que está cuidando de você. Em quarto lugar, dependa. Como um filho adotivo que recebeu uma mensagem de você não é bom o bastante, eu adotei um modus vivendi, um modus operandi que é mais ou menos assim: eu tenho que fazer por mim porque ninguém vai fazer. Eu tenho que trabalhar porque ninguém vai. Eu tenho que me aplicar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer porque ninguém vai fazer por mim. E como eu sei? Quando eu esperei que alguém fizesse, não fizeram. Então eu tenho que assumir o controle da minha vida na minha mão. Mas isso é muito ruim. Porque isso esculpe o coração de alguém que não depende. E isso esculpe o coração de alguém que, mesmo tendo um pai, mantém uma cabeça de órfão. E mesmo que esse pai queira cuidar de mim, eu não dou espaço, eu não dou lugar, eu não dou para ele permissão para que ele possa falar comigo e me mover nos caminhos dele. Então que tal, nos próximos dias, antes de você fechar um negócio, antes de você tomar uma decisão, antes de você falar algo para o seu cônjuge, antes de você decidir algo em relação ao seu filho, que tal você dar um passo atrás? E perguntar assim: Deus, porque eu sou filho, eu não sou órfão, nem sou bastardo, eu quero saber o que o Senhor pensa disso daqui. E o que o Senhor tem para falar comigo aqui? Eu quero saber nessa decisão aqui que eu estou tomando, nisso daqui que impacta a minha vida, minha família, minhas finanças, meu futuro, nisso daqui, eu vou dar um passo atrás e vou dizer assim: Deus, olha essa situação aqui, vem aqui um pouquinho, dá uma olhada nesse trem aqui, fala para mim, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa? O que o Senhor tem para falar a respeito disso daqui? Porque muitos cristãos, eles vão ter uma ideia de que, enquanto se fala de culto, igreja e domingo, Deus está aqui. Mas na segunda-feira eles são ateus funcionais. Eles não envolvem Deus em absolutamente nada do que eles fazem. Deus é uma ideia muito vaga na periferia da vida. E em última instância, descansar. Eu acredito que muitas vezes nós pregadores pregamos coisas que nós vivemos a partir da nossa vivência, e nós também pregamos coisas que nós ansiamos viver, mas ainda não vivemos, ou não vivemos inteiramente. Quando nós viemos plantar a IP Aquários, foram dias e noites muito difíceis no início da plantação. Porque num dia eu tinha um trabalho, eu tinha uma rotina, eu tinha determinadas entregas para fazer durante a semana, e no outro dia eu não tinha nada. Era assim, caminhar com o cachorro, fazer o almoço, lavar a louça, caminhar com o cachorro, né? Minha esposa, que é uma mulher crente, uma mulher cristã para chuchu, me deu uma palavra de muita sabedoria naquele tempo. Ela disse assim: olha, Deus está te dando um tempo de descansar. E realmente eu vinha muito cansado, porque pastorear durante a pandemia foi uma coisa insana. Nós fazíamos, por exemplo, uma divisão em que todas as famílias da igreja recebiam uma ligação telefônica de um membro da equipe pastoral uma vez por semana. Nós orávamos com eles no Viva Voz. O trabalho multiplicou-se imensamente. Mesmo remoto de casa, eu trabalhava 12, 13 horas por dia, todos os dias na pandemia. Então no final daquele período eu estava exaurido. Fisicamente, psicologicamente eu estava exaurido. Então fazia sentido, né? Deus tinha me dado um tempo para descansar, um tempo de não fazer. Mas eu não estava descansando. Sabe por quê? Porque do lado de dentro uma angústia se desenvolvia dentro de mim. Eu estava sem atividades do lado de fora, mas eu não estava descansando do lado de dentro. O que significaria para você existencialmente se você soubesse que Deus te tem na palma das mãos dele e que ele se comprometeu com você? Ele não vai embora, ele vai cuidar de você, vai fazer isso até o fim, e que no fim tudo vai ficar bem. Como seria diferente a segunda-feira na sua casa, no seu casamento e na sua família, se você soubesse disso com todas as células do seu campo neural, se o seu cérebro e o coração juntos abraçassem essa ideia com toda a força? Como seria?
Descanse em Deus. Você tem um pai. Você não é órfão. Você não é órfã. Você não é bastardo. Você é filho. Você pode descansar. Quisera eu ter a maturidade espiritual naquele momento para entender aqui e aqui, mas eu não tive. E eu sofri horrores. Passei por uma depressão. Tive que ser tratado. Gerei uma demanda para minha própria família, para minha própria esposa. Preocupei as pessoas que estavam à minha volta. Porque basicamente eu ainda não tinha aprendido ou aperfeiçoado a arte de ser filho. Ser cristão é a arte de ser filho, é a arte de ser filha, é a arte de depender, de confiar, de se entregar, de descansar num pai que cuida de você. E se aquele primeiro dilema que nós apresentamos no início da nossa reflexão, e se nós pudéssemos ser totalmente conhecidos, sem as nossas máscaras, autenticidade, e se nós pudéssemos ser conhecidos completamente, e ainda assim sermos aceitos? E se houvesse um lugar onde eu pudesse simplesmente me despir de todas as tralhas, de todas as coisas, de todos os falsos eus que eu criei para ser aceito socialmente pela minha família ou pelas pessoas que estão à minha volta, e se eu deixasse todas essas máscaras sobre a mesa uma a uma e pudesse mostrar o meu rosto como ele é, com todas as suas imperfeições, com todas as suas feiuras, e se eu pudesse me mostrar completamente desnudo a alguém que pudesse me aceitar como eu sou e me amar de forma incondicional, como seria? Então seria maravilhoso, porque eu seria completamente conhecido e eu seria completamente amado. Mas nós sabemos por experiência que isso não funciona nas nossas relações. É por isso que todos os dias a gente coloca uma máscarazinha e sai de casa. A gente sabe que as pessoas não vão suportar o lado mais feio do nosso rosto. Mas não se engane, Deus não está iludido a seu respeito. Não ache que por trás da roupinha de crente, de domingo, Ele não sabe quem você é, Ele sabe. Mesmo se você vier com um colete assim, um pouco descolado como o meu, Ele sabe. Ele sabe quem você é. E Ele te aceita de forma incondicional. Porque em Cristo nós fomos adotados. E Deus não mudará de ideia. Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado porque nós finalmente chegamos em casa. Deus, e que peregrinação cansativa foi até chegar aqui. Nós andamos por tantos atalhos, nós batemos a cara contra tantos becos sem saída, nós nos machucamos tanto e machucamos outras pessoas também. Sempre tentando descobrir quem nós somos, qual é o nosso lugar e qual é o nosso valor. Mas Pai, hoje nós sabemos que o nosso valor e a nossa identidade não tem a ver com aquilo que fizemos. Nós não somos o nosso passado. Não tem a ver com aquilo que faremos. Nós não somos as nossas promessas do futuro. Não tem a ver com aquilo que temos. Não tem a ver com aquilo que vestimos. Nós só podemos descobrir a nós mesmos em você. Em você. No seu amor, na sua presença, na sua doce graça. Obrigado, Jesus. Obrigado porque por meio do seu sacrifício nós fomos levados de volta para casa, e isso chega para nós sem preço e sem custo, chega de graça. Pela graça nós somos salvos. Mas nós sabemos que isso custou muito para você. Custou absolutamente tudo. Tudo. Porque você que sempre conheceu Deus como seu Abba, seu Pai, naquele dia mais horrendo, não pôde chamá-lo sequer de Pai na cruz.
mas orou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Redentor, o Senhor foi rejeitado e abandonado ao levar sobre si a justa penalidade pelo nosso pecado. E ao se colocar nessa posição de abandono, o Senhor nos incluiu, nos aproximou, nos trouxe para dentro da nossa relação com Deus, de forma que nós somos adotados em Cristo. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus, e pedimos que nessa noite isso não seja apenas um conceito bonito na cabeça, não seja apenas, Senhor Jesus, mais uma ideia bonita no final de domingo, mas Deus, seja alguma coisa a queimar dentro de nós, e a nos ensinar todos os dias o que significa viver como um filho, viver como uma filha de Deus, viver como alguém que confia, que depende, que obedece, que se alegra e que descansa em Ti, porque nós não somos órfãos, Senhor, não fomos abandonados, não seremos descartados, nós somos filhos e filhas em Jesus, temos segurança naquilo que Jesus fez por nós na cruz, já chegamos em casa, já estamos aos Seus pés, já podemos repousar no Teu colo. Obrigado, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor conceda alívio, descanso, renovo para todos aqueles que estão hoje aqui no meio do caminho. Oro por um espírito de perseverança com eles, oro por um espírito de continuidade e de compromisso inabalável, para que, tendo cumprido tudo, eles possam ver as promessas do Senhor cumpridas nas suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós nos entregamos, no nome de Jesus. Amém e amém.